Fala galera, aqui é o Dado. O Adriano perguntou hoje na live se eu tinha algumas ideias para fazer cartoons. Eu tenho algumas sugestões que você pode pegar um pouco de cada uma dessas sugestões, misturar, né? Não seguir uma especialmente, mas eu acho que é como se fosse uma fórmula ali que dá para você pegar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, etc e tal, tá? Vamos começar. A primeira coisa, eu decidi fazer um exemplo, né? Com um personagem mais difícil, vamos falar assim. Porque geralmente quando você vê vídeos ou, né, dicas ali da galera ensinando a cartoonizar personagem, eles vão no Pinterest e pegam um sujeito tipo esse aqui, que, pô, né, o cara já é um cartoon, já é estilizado, tal, pá, roupa totalmente fora de proporção, boné num ângulo mais dinâmico, tênis gigante e tal. Então, assim, não vamos usar algo fácil, vamos fazer algo mais de começar com algo mais difícil com uma pessoa que é mais parecida com a gente. Carinha aqui, de boa, camiseta, calça, tênis. O mais diferente que o sujeito tem aqui é uma gargantilha, objeto de moda que por algum motivo ficou famoso ali nos anos 2000, eu imagino, tá? Mas então, o cara mais, né, vamos falar, usar o termo genérico, mas de forma, não de forma pejorativa, né? Um cara ali que tem proporções medianas, roupa sem chamar muita atenção, a personalidade não está muito visível nele, e por isso é um exercício de design mais interessante do que pegar alguém ali que já é super style e transformar em cartoon, né? Vamos começar. Primeira coisa que eu acho, ou que eu penso quando eu estou tentando cartoonizar um personagem, é a diferença nas proporções. Tanto a proporção geral do personagem, tamanho da cabeça, tronco e membros, quanto nas proporções das coisas dentro dessa proporção geral. O tamanho do braço, a divisão do braço, as features, né, o tamanho do olho em relação ao nariz, etc e tal, né? Então aqui, acho que está muito claro que esse cara, por padrão, ele é, né, um jovem ali de proporção normal. Se a gente pegar o meio do corpo dele, basicamente é o que a gente espera, né? O meio do corpo divide aqui, linha do peitoral, divide aqui, joelho, divide aqui, ombro, metade, linha do olho, metade, linha da boca, né? Metade, o arco da costela ali, né? O lugarzinho da costela ali que tem um osso. Metade aqui, o ápice da perna, né? Onde geralmente o músculo ali. Aqui, metade. Então você vê que se você dividindo na metade, 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 você vai dar o canone geral ali, com a cabeça ligeiramente maior, porque ele é mais jovem. A tendência é que a gente vai crescendo e a cabeça vai parecendo um pouco menor, né? O que deixa o aspecto de jovem é que ele tem as proporções medianas, mas a cabeça é ligeiramente maior aqui. No meu, eu só fiz esse primeiro exemplo só pensando em proporções. Talvez tenha um traço ali que você fala, nossa, mas está cartoon por causa do traço? Talvez. Mas o que eu pensei, né, o que eu coloquei na fórmula ao desenhar essa versão foi somente proporções. Então você vê que eu comecei com uma cabeça média para poder colocar o tronco pequeno e as pernas gigantes, né? Então a cabeça aqui ela parece que está grande, mas em relação ao tronco dele, ela está média, né? O tronco é um menor shape aqui e as pernas gigantescas, tá? Então sempre faça esse exercício, né? Desenha com o seu traço, sem pensar muito em outras variáveis, né? Faz um desenho de um personagem que você gosta, ou uma foto e tal, e pensa só nisso, né? Variação de pequeno, médio e grande, desses shapes, tá? E dentro das features, dentro da cabeça, quase a mesma coisa. Aqui não ficou tão visível, né? Na hora que eu fiz a arte final, eu perdi um pouco. Eu vou só simular assim, tipo meio que fake, né? Eu vou só simular mais ou menos essa ideia. Vou deixar assim. Porque a hora que eu fiz a arte final, eu perdi um pouco. Mas o que que eu fiz aqui? Acho que está bem óbvio. Dentro da cabeça, eu peguei, fiz com que a boca fosse o maior shape, os olhos o shape médio e o nariz o shape pequeno. Aleatoriamente, não tanto, né? Eu vejo que apesar desse personagem parecer neutro, esse carinha aqui parecer neutro bastante, ele tem um sorriso largo, né? O sorriso ali, a anatomia do rosto dele leva ele a ter esse sorriso largo e tal. Então isso é uma coisa que eu usaria se fosse um personagem, seria um personagem onde o riso dele, a boca dele
seria talvez maior, né, do que as outras partes. Então eu dei essa ênfase, né, proporção diferente, ah, também dentro da cabeça. Você vê aqui, ó, que tem essa estilização no shape aqui do braço. Eu não pensei muito em anatomia, etc. Então eu pensei só assim, ok, esse é o bíceps, esse é o antebraço. Então, para ter uma variação de tamanho, eu fiz com que o antebraço parecesse maior, né? Ficou com esse braço clássico de Popeye e tal, foi bem comum também há uns anos atrás, né, em design de personagens. Mas então aqui a estilização veio da proporção, assim como o tamanho, né? A perna tá bem grande, mas se você vê o sapato tá bem maior também, né? Então, mesmo que esse seja o shape mais grande da ilustração, você vê que esse ainda, né, o sapato ainda tá maior que as pernas. Então, você tem que sempre levar em consideração o que você já desenha, né? Então, se você desenha a cabeça tá média, né? O tronco, ele só vai parecer pequeno se tiver uma cabeça para comparar e tiver umas pernas para comparar. Então, a diferença, a primeira coisa que eu levo em consideração para fazer um cartoon é brincar com as proporções. A segunda coisa, né? Eu fiz muito rápido isso aqui, então, né, por favor, relevem a qualidade, se está aparecendo o carinho ou não. Mas a segunda ideia que eu dei ali é que caricatura é também uma forma de cartoonizar as coisas. A caricatura é um pouquinho mais subjetiva e hoje em dia talvez um pouco mais perigosa de usar, porque a caricatura vai levar em conta a sua experiência pessoal, a sua biblioteca visual, a sua forma de retratar, né, uma coisa que você está vendo, uma pessoa que você está vendo, e, e, e o que você gosta, né, de ver nisso, né, na pessoa, etc. e tal. Ou o que você não gosta. O jeito que você zoa os outros é diferente do jeito que eu zoo os outros. Mas nesse caso, então, eu, né, não pensei tanto em proporções como nesse exemplo, eu pensei só assim, o que eu tô vendo nesse cara, né, que é caricato, que chama atenção, que tem um pouco de, qual que é a palavra que eu estava buscando? Ah, não é preconceito, né, mas seria você colocar a pessoa dentro de um molde. Eu esqueci a palavra, né? Mas por isso que eu digo, caricatura pode ser uma forma muito perigosa se você pensar de forma isolada, tem que sempre combinar. O que eu quero dizer é, vendo esse rapaz aqui com camiseta verde, com calça caqui, né, com gargantilha, com essa cara mais de boa, já veio ali um arquetipo, essa é a palavra que eu estava querendo buscar, arquetipo, esse arquetipo ali do Shag, né? Do cara mais tranquilo ali, mais natural, que gosta de ficar mais de boa, mais pacato e tal. Então, por isso que eu exagerei bastante essa curvatura, a coluna ali, né? Meio caída e tal. Porque isso para mim passa essa ideia, né? De alguém mais, né? Mais tranquilão ali, pá, roupa da natureza, né? Então, essa curva eu usei por causa disso. Você vê que o cabelo dele, né, como é uma caricatura, é quase que ali deixa eu extrapolar algo que eu tô notando nessa pessoa, né? O cabelo dele, ele é meio quadradão, assim, você vê que o rosto dele, né, o tamanho do queixo dele é meio quadrado, o cabelo não sobe tanto para cima, vai mais para os lados. Então o cabelo dele falou, mano, eu preciso exagerar isso, esse lance da cabeça ser esticada para o lado. E aí eu estiquei todo, né, o rosto dele. O rosto dele meio que foi junto com essa caricatura que eu fiz, né, do que eu estava observando no rosto dele, na cabeça dele. Então a caricatura ela pode ser um pouco perigosa, ofensiva às vezes, né, tem que saber brincar, tem que saber lidar com isso, porque não é todo mundo que gosta de ser zoado, não é todo personagem que você vai caricaturizar para colocar num projeto e achar que todo mundo vai ver do jeito que você está vendo, né? Então é algo que tem que combinar com algo. Se for um personagem só caricatura, talvez não funcione para, né, animação e games, por uma caricatura de fato, sim. Né, mas para ser um design de personagens, talvez não. A gargantilha, né? Eu também troquei, né? Em vez de ser essa gargantilha
mais tradicional, você viu que eu exagerei, eu caricaturizei ela. Falei, não, vai ser umas contas de bambu gigantes, assim, porque isso aqui tá me chamando a atenção, então eu vou enfatizar, né? Vamos lá. O próximo, essa é difícil de falar. Antropomorfismo. Antropomorfismo. Como eu falei, na minha época, quando eu era pivete, moleque ali, todo desenho, mas basicamente todo, eu tô falando do mundo onde não tinha, acredite, né? Não faz muito tempo, tô falando dos anos 90. Não, já faz tempo pra caramba. Mas nos anos 90, em geral ali, as crianças não conheciam anime. Começou com Cavaleiros, tal, né? Já tinha anime, Speed Racer na televisão, qual que é o nome do outro? Ah, tinha uns animes assim que passavam na manchete, mano, já tô entregando a minha idade. Mas o anime não era tão divulgado, começou a ficar divulgado com, né, Capitão Tsubasa, Yu Yu Hakusho, Cavaleiros e tal, mas tinha uma grande fatia da criançada e da molecada que não ligava muito para esse tipo de desenho, gostava mais dos cartoons que passavam, né, na Globo, no SBT e tal, que eram os cartoons que nessa época eram muito, ou era He-Man, Thundercats, com de ação, ou era antropomórfico, né? Transformers. Transformers é antropomórfico? Eu não sei, não. Transformers é robô, não é antropomórfico. Mas é Muppet Baby. ah, cara, tinha vários, né? É, Turma do Barulho, que é aqueles dos amiguinhos ali, que cada um tinha um alce, tinha um urso, tinha um lobo. é, Enfim, personagem de jogo. Acho que todos dos anos 90 eram antropomórficos, né? Quadrinhos da Disney, que é uma das minhas maiores referências. Desenho animado da Disney e também os filmes da Disney, basicamente, muitos tinham personagens antropomórficos. Principais nem tanto, né? Mas sempre coadjuvantes. Então aqui, essa ideia do antropomorfismo, eu pensei, bem, beleza, eu tô vendo esse cara que tem uma camisa verde, uma calça laranja, a ideia ali, né, de ser um cara mais tranquilo, natureba, tal, né, de boa ali, cabelo parece um pouco palha de coqueiro, caída para os lados. Eu falei, pô, né, eu posso transformar esse cara num cartoon, imaginando ele como uma palmeira. Então, todos os elementos, né, que tem aqui no design são deles, né? A cabeça da palmeira é o cabelo dele, pode ter a mesma cor tal. Os olhos, né, que os olhos dele você vê que é meio pulado para fora, tal, por causa da anatomia ali, deve ser que a bochecha, né, pressiona um pouco mais o globo ocular, né, o músculo ali em volta dos olhos, tal. Então, o olho, né, como se fosse dois cocos ali, né, espetados no tronco da palmeira. A camisa, que é toda verde, mas pode ser uma camiseta que tem as listras, né? Ainda verde claro, verde escuro, verde claro, verde escuro. E o necklace, o gargantilha, pode ser, sei lá, uma corda amarrada na palmeira que alguém usa para pegar o coco lá em cima, não sei. Mas então o antropomorfismo é uma forma de caracterizar as coisas. Se você pega uma pessoa e tenta ver qual o objeto ou quais características dessa pessoa lembra, né, que tipo de objeto. Aqui foi uma tentativa rápida de desenhar uma prancha de surf. Logicamente a prancha de surf não é dobrada assim, mas foi um outro exemplo com a mesma ideia, né? Eu posso pegar uma prancha de surf que tem a vibe que eu peguei ali do cara, né, mais natureza e tal, e colocar detalhes, né? Um olho, uma boca, um grafismo ali na prancha de surf que lembra o cabelo. Posso transformar a gargantilha num padrão, né? Posso colocar aqui verde, aqui, né, cor de calça da calça dele, e aqui marrom. Então, é muito mais simplificado, né? Esse antropomorfismo, mas ainda é uma forma de fazer, tá? Mais um, acho que tem mais uma ideia aqui, que é a última, que é a estilização. Eu achei muito interessante, né, que calhou aqui, porque geralmente quando eu imagino hoje, como eu falei lá no começo do vídeo, quando você fala assim, cartoon para alguém, eu acho que a cabeça, né, da galera mais atual vai mais aqui, né? Tipo, um traço estilizado é um cartoon. E não é, né? Acho que é uma combinação de todos os elementos. Você tem que pegar, sei lá, 20% aqui, 10% aqui. Esse aqui é o que mais, né? Talvez tem que saber se você vai incluir ou não, porque se você transformar um personagem, mesmo assim, né, você pode, eu poderia, eu conseguiria talvez
transformar um cara que pareça um coqueiro, mas ainda é um ser humano, sabe? Deixar ele mais alto, super reto, curvado para frente, né? Mas é um lance de pegar um pouquinho de cada um para fazer o seu cartoon. No caso da estilização, eu acho que das fórmulas aqui, é algo que não é muito, não precisa de muito subjetividade, não precisa de muito você ver o que você está sentindo ou o que você está vendo no personagem ali. Então a estilização ela leva mais em conta a parte técnica do desenho, o jeito que você constrói o desenho, o jeito que você coloca as linhas, né? Então nesse caso tem uma forma simplificada de estilizar, né, um desenho que é você, por exemplo, tirar a perspectiva, né, e eliminar o máximo que puder da perspectiva, que estava um pouco exagerado, um desenho assim talvez não fique tão legal, talvez até exista, né, desenhos assim, acho que ali na época do Cartoon Network e tal, 2000 para frente, começo ali, né, das TVs a cabo, começou a aparecer uns desenhos mais inspirados no movimento UPA de animação que teve ali na década de 50, então as paradas são bem flat, assim, né, quase que quebra a perspectiva, super flat e tal, mas enfim, são coisas que são estilizadas, mas num nível mais técnico, não tem muito de inspiração, ou o que que esse personagem me lembra e tal. Mas você vê então que nesse, né, eu basicamente busquei isso, tirar um pouco da perspectiva, apesar de ter algumas coisas ali que não. Desculpa, tirar um pouco do overlap, né, da sensação de profundidade do desenho, apesar de ter o braço aqui passando na frente, um pouco da cabeça, né? Mas outra ideia que eu tive também é a ideia de curvas rítmicas, a gente pode falar assim. Então essa linha, né, você vê que ela tem esse ritmo, essa não é igual essa, né? É, onde eu posso achar um outro ritmo aqui, ó. Agora, né? Esse ritmo aqui. Eu estou exagerando um pouco porque na live ficou mais visível e a hora que eu fiz a arte final, talvez não tenha pensado. Mas no desenho inteiro, fazer o traço, né? Vou simular aqui como se eu estivesse fazendo. Às vezes eu colocava linhas assim, eu falava, oh, beleza, essa linha me deu uma ideia que pode ser, sabe? Eu poderia acabar a, a frente, a mesma linha que é o pescoço, pode ser a frente da barriga, né? Então isso acaba deixando a forma mais chapada, o que é interessante nesse estilo, né? Então esse ritmo aqui do cabelo eu posso juntar para linkar com esse ritmo daqui. Então, buscar linhas rítmicas no desenho ajuda a estilizar um pouco o traço e deixar mais cartoon. Quando usar, né, esse tipo de estilização de traços, eu penso em algumas coisas. Por exemplo, eu tento evitar simetria, né? Um lado parecer igual ao outro, né? A perna aqui você viu que tem essa linha e aqui é reta, né? Ele tem essa simetria um pouco aqui, mas eu tentei quebrar com essa linha reta aqui. Eu evitei fazer com que a perna ficasse assim, né? E aí ficaria um pouco simétrico demais, né? Então eu quebrei com a linha reta aqui. Você vê que o braço aqui é um pouco mais reto que aqui. Aqui eu poderia até quebrar um pouquinho mais, mas você vê que tem essa combinação de curva, reta, reta, curva, né? Reta, curva, reta, curva. Então, em vários lugares do desenho você vai encontrar de forma, né, proposital curva versus reta, né, quando se trata de um shape. Então aqui é um cilindro do pescoço, em vez de fazer algo assim, né, que seria simétrico, eu coloquei algo assim, né, reta versus curva, propositalmente, para dar um pouquinho mais de dinamismo. E um pouco conceitual demais, mas na live eu estava mostrando, né, que não é qualquer curva que é bonita, ou é que é interessante. Bonita, né, vai de cada um. Interessante também, talvez vá de cada um. Mas o lance que eu estava falando na live é que geralmente, quando eu estou fazendo curvas, eu tento quebrar um pouco a proporção. Acho que essa do braço é a mais evidente, né? Você vê que ela é uma curva assim, mas o ápice dela não está no meio certinho dela. Talvez tecnicamente tá, não sei, né? Mas eu tento não fazer isso. Não tento, se eu estou desenhando uma curva, né? Eu, aqui é o reto, né? Aqui é a curva. Eu tento evitar colocar o ápice da curva no meio certinho dela, né? Então, por exemplo, eu faria assim. Você vê que o ápice da curva está um pouquinho fora do centro, porque a simetria não é que ela é ruim, né? Mas ela leva ali a coisas mais objetivas, né? Essa curva aqui, se você vê,
Se a gente plotar e matematicamente tentar, deixa eu tentar achar com o meu dedo mesmo, né? Você vê que o meio dela está mais ou menos aqui, o ápice dela não está no meio, está um pouquinho para baixo, tá? Então são técnicas que eu uso também. Poderia combinar com o tamanho, né, como de proporção, poderia combinar com a caricatura, né, colocar de uma forma estilizada de traço alguma coisa que eu estou vendo no personagem, né, algum arquetipo que eu estou vendo ali, poderia logicamente transformar, né, partes dele mais parecidas com o objeto para passar uma ideia. Enfim, essas são as ideias, tá? Cartoon, mais uma vez, um dos meus assuntos favoritos, um dos assuntos que eu acho que é bem complexo, apesar dele parecer uma coisa um pouco menor, né, que o desenho realista, mas sempre que possível eu vou trazer vídeo aí, façam perguntas, qualquer coisa, instiguem esse tipo de conversa que é uma das que eu mais gosto. Espero que útil, no mínimo agradável ou divertido de assistir. A gente se vê na próxima. Por enquanto é isso aí.